Olá, vamos mergulhar hoje em um dos reinos mais fascinantes e, olha, misteriosos da vida na Terra, o reino Fungi. Eles são como arquitetos invisíveis, sabe? Estão por toda parte, moldando o nosso mundo de um jeito que a gente nem imagina. Vamos juntos descobrir alguns dos seus segredos. Para começar, vamos pensar numa coisa bem do nosso dia a dia. Já parou para pensar na mágica que acontece para um pão ficar fofinho ou para a cerveja virar cerveja? Pois é, isso não é um truque não. É o trabalho de um chefe invisível e minúsculo. É isso mesmo. Por trás desses processos que parecem tão simples, tem uma forma de vida ali, trabalhando sem parar, transformando os ingredientes em algo totalmente novo. Mas que bicho seria esse? Conhecem o Saccharomyces cerevisiae, que a gente chama de levedura. Esse funguinho unicelular é um verdadeiro mestre da fermentação. É ele que libera o gás que faz a massa do pão inflar e que produz o álcool da cerveja. Isso é só uma pequena amostra do poder imenso dos fungos. Só que a levedura, gente, é só a pontinha do iceberg. Ela faz parte de um reino biológico inteiro, um reino tão diverso e complexo quanto o dos animais ou o das plantas. Um mundo que, na maioria das vezes, a gente nem vê. Vamos entender por que os fungos são tão únicos. Por muito tempo, eles foram até confundidos com plantas, mas a ciência mostrou que não tem nada a ver. Eles formam um reino completamente separado, com características muito próprias. E essa tabela aqui mostra bem as diferenças. Olha só. Diferente das plantas, eles não fazem fotossíntese. Eles absorvem os nutrientes do ambiente. A parede da célula deles é de quitina, que é o mesmo material da casca dos insetos, por exemplo, e não de celulose, como nas plantas. E o mais curioso, eles guardam energia na forma de glicogênio, igualzinho aos animais. E como é que eles se estruturam? Bom, a base de um fungo com várias células são as hifas, que são os filamentos microscópicos que vão crescendo e se espalhando. O conjunto de todas essas hifas forma o que a gente chama de micélio, que é como se fosse a raiz do fungo, sabe? E o cogumelo que a gente vê? Aquilo é só a parte visível, o corpo de frutificação, que serve para a reprodução. Agora que a gente já sabe o que eles são, vamos ver o que eles fazem. E uma das funções mais importantes deles, sem dúvida, é a de recicladores. Sem os fungos, o nosso planeta seria bem diferente, viu? Pensa só nisso. Os fungos são os grandes faxineiros do planeta. Eles decompõem folhas caídas, madeira, qualquer matéria orgânica e devolvem os nutrientes para o solo. Assim, novas plantas podem crescer. Basicamente, eles fecham o ciclo da vida. É um trabalho essencial. Aí fica uma boa pergunta, né? Se eles são essa equipe de limpeza global, eles precisam ter um jeito muito eficiente de se espalhar por aí para estarem sempre prontos para agir. Como é que eles conseguem fazer isso? A resposta está na forma como eles reproduzem. Eles têm duas estratégias principais. Uma é a sexuada, que produz uma coisa chamada conídeo. Pensa nele como um clone minúsculo perfeito para se espalhar bem rápido. A outra estratégia é a sexuada, em que hifas diferentes se encontram, trocam material genético e produzem esporos. Isso gera diversidade genética. Os dois métodos acabam produzindo milhões de partículas que o vento e a água carregam para todo lado. Mas a história dos fungos com a gente é bem mais complexa. Não é só sobre pão, cerveja e reciclagem. A relação é uma faca de dois gumes. Eles podem ser nossos grandes aliados, mas também podem ser nossos adversários. Falando do lado bom, a lista de benefícios é enorme. Eles nos dão cogumelos, o sabor especial de queijos como o Roquefort e, claro, a penicilina, o antibiótico que mudou a história da medicina. E hoje em dia, a indústria usa fungos para produzir de tudo, desde enzimas de limpeza até biocombustíveis. Mas, como eu disse, tem o outro lado da moeda. Alguns fungos são patogênicos, ou seja, causam doenças, que a gente chama de micoses. E elas vão desde uma infecção de pele bem comum, como o pé de atleta, até doenças bem mais graves que podem afetar nossos órgãos. Aqui a gente tem um resumo de algumas das mais conhecidas. A candidíase, o famoso sapinho, causada pela Candida albicans, a frieira ou pé de atleta, que dá aquela coceira chata nos pés, causada por fungos tricofiton. E tem também a histoplasmose, que é uma infecção no pulmão, causada pela inalação de esporos. Já que não dá para fugir deles, a gente precisa aprender a conviver de forma inteligente. Entender do que os fungos gostam para se proliferar é o primeiro passo para a gente evitar as infecções. Vamos ver umas dicas práticas. O paraíso dos fungos é um lugar quentinho e úmido. Pensa num vestiário, num sapato fechado o dia todo, nas dobras da pele, é ali que eles adoram ficar. A boa notícia é que, sabendo disso, a prevenção fica muito mais fácil e depende de alguns hábitos simples.
Então, as dicas são bem diretas, olha só. Se secar muito bem depois do banho é o principal. Dar preferência para roupas de algodão que deixam a pele respirar. Usar chinelo em lugares como piscinas e vestiários. E claro, não compartilhar toalhas, alicates e itens de higiene são pessoais. Atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. E para a gente fechar com uma noção da real dimensão desse reino, dá uma olhada nesse número. As estimativas dos cientistas dizem que existem cerca de 1,5 milhão de espécies de fungos no planeta. É um número absurdo. Mas o mais incrível não é nem isso. É que de todo esse universo de espécies, a gente só conhece e deu nome para uma pequena parte, uns 5%. Isso quer dizer que a imensa maioria do reino fungi ainda é um completo mistério para a ciência. E aí a gente fica com essa reflexão. Se nesses 5% que a gente conhece já encontramos a penicilina, o pão, tantas outras coisas, o que será que está escondido nos outros 95%? Quantos remédios novos, quantos processos biológicos incríveis ainda estão lá, esperando para serem descobertos? A próxima grande revolução da ciência pode estar crescendo agora mesmo, debaixo dos nossos pés.